A partir de agora, o seu podcast Segurança Sempre. Segurança Sempre. Toda semana, um tema diferente para você sobre um dos principais assuntos das empresas. Segurança. Segurança Sempre com Maurício Lousada. Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Segurança Sempre. Eu sou Maurício Lousada, o seu consultor pessoal de comportamento seguro. A sua integridade física e a sua vida não podem nunca, jamais estar em risco. Por isso, leve com você, aonde você for, o lema Segurança Sempre. Vamos ao tema de hoje. Você já ouviu falar em desculpas mentais? Como elas colocam em risco a nossa segurança? Esse é um tema muito importante quando nós falamos em segurança, hein? As desculpas mentais. Você sabia que grande parte dos acidentes acontecem logo depois que alguém dá uma desculpa mental? O que significa que se nós aprendermos a identificar essas desculpas corretamente, nós podemos agir e evitar que um acidente aconteça. Segurança Sempre. Bom, mas antes de falar mais sobre este tema, as desculpas mentais, eu quero anunciar aqui em primeira mão no nosso podcast a realização do maior congresso de segurança e comportamento da América Latina, que será online neste ano de 2020. É o Behavior Summit Brasil, que vai acontecer no próximo dia 17 de setembro e vai trazer 8 horas de conteúdo e um encontro com grandes especialistas da nossa área. Você não pode perder, tá? Para saber mais, é só entrar no site segurancasempre.com.br e clicar ali no botão Behavior Summit Brasil, que está no canto superior direito. Olha, eu vou repetir, é o segurancasempre.com.br. Lembrando que na internet, um site, você não usa a cedilha. Então você digita lá segurancasempre.com.br, clica no botão Behavior Summit Brasil. Você não pode perder esta oportunidade. Bom, vamos voltar então ao nosso tema de hoje, as desculpas mentais. Segurança Sempre, com Maurício Lousada. Para entender um pouquinho mais sobre elas, eu vou usar como exemplo uma pessoa que quer emagrecer, alguém que está fazendo regime. Você conhece alguém nessa situação? Pode ser você mesmo, pode ser um parente, um vizinho, a esposa, o marido. Você pessoalmente já tentou fazer um regime? Você se propõe a comer saladas, frango grelhado, cereais integrais. Ufa! Se você já tentou isso, eu tenho certeza que sabe como é difícil, né? Mas você tá lá, firme, decidido, com um objetivo, até que numa sexta-feira aparece aquela tentação de comer uma pizza 4 queijos. E aí você olha para aquele queijo derretido e pronto, aparece a desculpa mental. Você pensa assim: um pedacinho não vai me fazer engordar. O que é um pedacinho depois de tanta salada? Ou então você pensa assim: vai ser só desta vez, afinal de contas nós estamos na sexta-feira à noite, eu mereço. Claro que se a sua esposa ou seu marido estiverem por perto, aí você não dá desculpa mental, porque aí você está sob vigilância. Mas Maurício, o que isso tem a ver com segurança? Muito a ver com segurança. Nesse exemplo que eu dei, a pessoa sabe que é errado comer a pizza porque ela está de regime, mas ela busca uma desculpa mental, um argumento de autoconvencimento para fazer aquilo que ela sabe que não é certo. Quando nós analisamos acidentes, nós encontramos muitas vezes situações similares a essa. A pessoa que se acidentou afirma que sabia que iria fazer algo que não era certo, que estava fora do procedimento, mas ela encontrou uma bela desculpa mental para se autoconvencer a fazer o que não era certo. Vamos ver aqui alguns exemplos de desculpas mentais. A primeira é essa aqui, olha: vai ser bem rapidinho. Essa é clássica. A pessoa sabe que não é certo, mas diz para si mesma que vai ser rápido. Então tudo bem, ela se convence pensando, vai ser bem rapidinho. Agora, eu queria saber de onde é que nós tiramos a ideia de que fazer algo rapidinho diminui a chance de um acidente acontecer. Será que não seria exatamente o contrário? Por ser rapidinho, será que a chance do acidente acontecer só não aumenta? Não é verdade? Eu vou contar um exemplo que aconteceu em uma empresa onde eu fui fazer uma palestra, era uma CIPAT, e lá havia um telão e um projetor que estava fixado lá no teto. Só que o controle remoto do projetor não estava funcionando. Então, para ligar o projetor, tinha que
clicar lá no botãozinho dele e o correto para isso era buscar uma escada, isso era o mais seguro, mas uma pessoa muito espertinha puxou uma das cadeiras, subiu rapidinho, pressionou o botão e desceu. Não deu nem tempo de eu intervir de tão rápido que foi, mas como profissional de segurança, como eu acredito que nós sempre devemos cuidar uns dos outros, eu fui lá conversar com aquele rapaz e expliquei para ele que ele correu um risco grande de cair da cadeira e deu um péssimo exemplo subindo na cadeira na Cipate. A resposta dele, vocês imaginam? Não se preocupa não, foi rapidinho. Meu amigo, se subir é rapidinho, se subir numa cadeira é rapidinho, cair é o quê? É mais rápido ainda? E tantas vezes nós damos esse tipo de desculpa mental para fazer o que não é certo. Olha, uma outra desculpa mental. Vai ser só desta vez. Neste caso, a pessoa justifica para ela mesma que fazer uma única vez de forma errada, uma única vez sem cumprir regras, procedimentos, não tem problema. Afinal de contas, ela pensa, um acidente não vai acontecer comigo justo hoje, logo na primeira vez que eu estou fazendo errado. Eu sempre fiz certo, só essa vez eu vou fazer errado. Pois é, pode até ser que essa pessoa tenha sorte e não aconteça nada. E por falar em sorte, se você não ouviu o episódio 2 do nosso podcast, depois que ouvir esse, volta lá e ouve o 2, porque o tema do 2 é a sorte. Bom, mas voltando aqui, pode ser que a pessoa tenha sorte e não aconteça de cara um acidente, mas também pode ser que logo de cara um acidente muito grave aconteça. Pode ser, por exemplo, que uma pessoa nunca tenha colocado as mãos entre as partes móveis de um equipamento e logo na primeira vez que ela faz isso, um acidente já aconteça e às vezes é um acidente grave. E por último, mais uma dessas desculpas aí. Aliás, acho que essa é que a gente mais ouve. Não se preocupa não, eu sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Bom, esse pensamento só mostra que uma hora o acidente vai acontecer. Portanto, hoje eu te convido a, toda vez que você pensar em uma dessas desculpas mentais, lembrar deste podcast. Eu vou repetir aqui as 3 desculpas, hein? A primeira é, vai ser rapidinho. A segunda, vai ser só desta vez. E a terceira, eu sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Todas as vezes que você pensar em uma dessas desculpas, lembre-se deste podcast e pare imediatamente o que você estiver fazendo. Neste momento, você pode estar evitando um acidente e, principalmente, treinando a si mesmo a jamais abrir exceções em segurança. Em segurança, nós não abrimos exceções porque uma única exceção pode mudar a sua vida para sempre. E claro, nós devemos estar atentos a tudo isso, principalmente quando nós estamos sozinhos, sem supervisão. Lembra lá da história da pizza? Se a esposa ou o marido estiver perto, a pessoa nem pensa em usar a desculpa mental. Ela nem pensa em sair do regime, afinal de contas ela está sendo supervisionada por alguém. Agora, o segredo é cumprir a regra, o procedimento, quando não tem ninguém te olhando. É quando você faz o certo, mesmo que você não tenha supervisão. Então lembre-se, hein? Faça o certo sempre, nada de desculpas mentais. E não se esqueça, quando você dá uma desculpa mental e faz o que não é seguro porque não tem ninguém olhando, você não está enganando o técnico de segurança, você não está enganando o seu líder e nem a empresa na qual você trabalha. As desculpas mentais são o melhor meio que nós temos para enganarmos a nós mesmos. É isso aí, nós enganamos a nós mesmos com essas desculpas mentais. Afinal de contas, se um acidente acontecer, quem é que vai sofrer a consequência? Obviamente, é a pessoa que descumpriu a regra, o procedimento ou quem estava ao lado dela. Portanto, elimine as desculpas mentais e esteja mais seguro no seu dia a dia. Queria te fazer uma pergunta, você já parou para pensar em que momento um acidente começa? Olha, eu te garanto que ele começa no momento que nós não imaginamos. E é sobre isso que nós falaremos na próxima edição do podcast Segurança Sempre, que estreia na segunda-feira que vem, né? A edição número 4 do nosso podcast, não perca. E também não se esqueça de acessar o site segurançasempre.com.br e reservar a sua vaga no Behavior Summit Brasil, o maior congresso de segurança e comportamento da América Latina.
Reserva aí já na sua agenda, hein? Dia 17 de setembro de 2020, online, das 8 da manhã às 5 da tarde, 8 horas de treinamento e tem uma de almoço aí, tá? Ah, e nada de desculpas mentais para não participar do Behavior Summit Brasil. A sua carreira e o seu futuro serão beneficiados com conteúdos atuais e totalmente alinhados com os mais modernos conceitos de segurança comportamental. É imperdível. Até a próxima semana no nosso podcast e lembre-se de viver esta semana e todos os dias da tua vida com segurança sempre. Até a próxima semana. No trabalho, na academia, no carro, em sua casa. Acompanhe o seu podcast Segurança Sempre.